Hoje é dia 3/8/2022, 10 horas da manhã, em Franca, São Paulo. Um dia ensolarado, sem nuvens, 24 graus. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos, nesta fase, pela leitura desta obra. Universalismo Crístico. Universalismo Crístico é um livro profético. Trata-se do futuro das religiões, obra em que procura preparar a humanidade para uma visão espiritual do futuro. Busca consciente de espiritualidade em oposição à submissão atual religiosa que escraviza, ao invés de libertar. O universalismo crístico adota uma metodologia simples, uma metodologia filosófica, baseada em 3 alicerces principais. O primeiro deles, amor. Amor que, na concepção mais atualizada da compreensão da visão quântica da vida, representa uma força cósmica, a qual eleva cada um de nós o nível vibracional e com isso saímos do status quo dessa terceira dimensão e já se adentra à quarta. Situação é essa em que nos permite realizar já em nós uma postura relacionada à própria paz, à lucidez de compreensão da vida, a compreensão em relação aos limites do próximo, um empoderamento natural, uma autoridade incita na pessoa que ama, que cria um clima ao qual as pessoas que não vivenciam este valor, embora não coloquem em si próprias a reflexão e a oportunidade de sentir de uma maneira mais segura a importância dessa realidade que há de ser a realidade de todos os filhos do Altíssimo. Jesus disse que ele não nasceu, não veio a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Qual é a verdade que se referiu Jesus? A consciência de que o Pai, ou seja, aquele que protege, que cuida, que provê, que ama, porque em outro momento, quando Jesus foi chamado de bom mestre, ele, mestre, sim, eu sou bom, só o Pai. Ou seja, mostrou-nos que é justamente pela bondade do Altíssimo que ele próprio, o protótipo de homem de bem que caminhou sobre este chão da terra, estava aqui. Aquilo que eu faço, testifico o Pai. E o Pai me testifica através das obras. Aquilo que eu faço, podeis fazer. Vós sois deuses, se o quiserdes. Veja bem o quanto Jesus se empenha em nos mostrar o empoderamento do amor. Sejais um em mim, assim como eu sou um no Pai. Os meus seguidores, os meus copiadores serão conhecidos por muito se amarem. Amem-se uns aos outros tanto quanto eu vos amei. E aí ele faz um desdobramento a respeito do valor. Quando Jesus, em algumas oportunidades, procura mostrar a renúncia que ele fez para sair das regiões
celestes para estar aqui entre nós. Um daqueles que simpatizava pela causa do Cristo, ao caminhar por um determinado local lá, Jesus o acompanhava pelas vistas espirituais, e quando ele chegou, ele disse o seguinte: quando você passava pela pedra tal e pela árvore tal, eu já o acompanhei, já o vi. Enfim, deu referências de que, muito embora Jesus não estivesse fisicamente naquele local, mas ele o acompanhava pelas vistas espirituais. E aí aquele seguidor, aquele simpatizante fica que começa a dar glórias ao Altíssimo por essa revelação, por essa surpresa de perceber que Jesus vê além dos olhos físicos e que o acompanha na intimidade e no caminhar junto ao dia a dia. Ele disse: olha, você está pasmo porque eu te disse que você passou pela pedra tal, pela árvore tal, e se você visse das regiões de onde eu vim para estar aqui junto a vós, o que dirias? Ou seja, ele próprio mostra que o reino dele existe, mas o reino não é deste mundo, por enquanto. O universalismo crístico, então, referenda este verbo que se fez carne, caminhou entre nós e, desde aquela época, não o reconhecemos, não o compreendemos, e nos dias atuais, agosto de 2022, muitos de nós ainda estamos desinteressados. Nós estamos mais preocupados com a conta de luz, com a conta de água, com a prestação disso ou daquilo, em nos locupletarmos das melhores oportunidades, mesmo a prejuízo de terceiros. Enfim, ainda continuamos com uma visão superficial da vida, não entendendo que Jesus veio trazer a resposta para todas as nossas dificuldades. Só há escassez porque alguns pensam dessa maneira. Se locupletam daquilo que pertence a terceiros. Quando o empregador paga misérias para seus funcionários, quando o governante se ocupa apenas de se locupletar em fazer as gambiarras no orçamento, entregando material, dizendo que colocou até mármore na casa das pessoas. Enfim, as indústrias farmacêuticas, muito longe, no sentido de descobrir a causa das doenças, ainda trabalham por mantê-las. Se isso causa uma estranheza, basta lembrar quando Albert Sabin, após ter descoberto a vacina para que a poliomielite, para que a paralisia infantil não mais acontecesse, ele veio visitar este Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Nós estamos referendando a nossa própria terra. O povo brasileiro, o povo solidário, os médicos brasileiros fizeram piquete junto ao porto onde iria descer do navio Albert Sabin e impediram que ele descesse aqui no Brasil. Porque haviam interesses para que o comércio de cadeira de rodas, de recursos ortopédicos, continuasse. Afinal de contas, era um campo fértil. E aí você transfere esse problema para vários setores da vida. Nós temos já na tecnologia recursos como a utilização das energias livres e a própria mídia, a própria internet. Quando se fala nesses termos, já existe o computador que bloqueia. Quando se fala em soluções definitivas para doenças, existe toda
um lobby farmacêutico para que isso não aconteça. Existem vários pesquisadores que descobriram recursos pelos quais se poderia eliminar boa parte das doenças. O próprio Bill Gates fala numa vacina, eu vou usar um termo meu, uma vacina geral, uma vacina universal, uma vacina na qual se consegue eliminar todas, entre aspas, as doenças. Como? Se já existe isso, por que não se usa? Né? Então, existe uma manutenção interesseira, no sentido de que, ao comprar um aparelho eletrônico, esse aparelho estrague, ele é preparado para que seja estragado por si só, daí alguns meses, mal dura aí 2 anos, você tem que comprar outro aparelho. Ele já é feito para ser... As pessoas que plantam, que tem... O Brasil tem uma fartura de alimentos por causa de preço. Hoje, por exemplo, 1 litro de leite está custando mais que a gasolina. Leite. Nós já tivemos tomate custando mais do que 2 litros de gasolina. Então, existe, só para abusar um pouquinho mais da bondade de vocês em ouvir esses apontamentos, eu vi na internet, na época em que surgiu as pessoas colocando no álcool, no hidrogel, a lavagem das mãos, né? a lavação das mãos, como sendo o top, né? a pedra de Midas lá, para que a pedra filosofal, para que se não se contaminasse, as pessoas trocando tapas no supermercado para ter um vidrinho. O álcool gel, que hoje, um vidro de álcool, quanto que está? R$3, R$4, R$5? R$200 estava em oferta na internet. Um vidro de álcool, R$200. E as pessoas compravam. Veja bem a que ponto chega o ser humano na exploração da necessidade do outro. E isso em todos os setores. No setor da alimentação, para que o preço mantenha lá em cima, a pessoa joga fora leite, tomate, verduras de um modo geral. Joga fora. Nós estamos falando de alimento. Medicamentos, recursos diversos que chegam do Estado, comprados a preços superfaturados, com acordos entre quem entrega e o governante, que estão lá apodrecendo, estragando, perdendo a validade, livros didáticos abandonados. Então nós estamos justamente nessa situação, para não esticar muito, pela falta de humanidade. Porque muito embora a gente esteja se autodenominando criatura humana, procure no dicionário: humano é aquele que é capaz de se solidarizar. É aquele capaz de entender a situação do outro, que ele se coloque na situação do outro. E nós vemos que, muito embora tenhamos a astúcia ou tenhamos a sensibilidade para nomear as coisas, o adjetivo humanidade, dito o que nós acabamos de referendar anteriormente, no que estamos vivenciando essa realidade para que possamos ser ou ter o direito de ser chamados humanos. Estamos nos portando, muitas das vezes, à condição pior, inferior à dos próprios animais, que cuidam de sua prole durante o período que lhe compete. Então, o primeiro quesito, o primeiro alicerce do universalismo crístico é justamente rememorarmos as palavras de Jesus: amai-vos. Amai-vos uns aos outros. Amai ao outro tanto quanto você se ama.
Mas mais que isso, amai-vos como eu vos amei. Aí é um grande desafio, porque o amor de Jesus é o amor que esquece de si para que o outro tenha oportunidade. É tirar da própria boca para que o outro alimente. E isso ainda nós estamos longe. Se a gente puder pelo menos dividir o alimento, ou tirar da nossa sobra para dividir com o outro, mas tirar da própria boca para que o outro alimente, já é um grande desafio, e isso Jesus fez e vivenciou. Além do amor, aprender a ouvir, porque todos nós caminhamos por eras incontáveis. A nossa caminhada está muito além da nossa condição de seres sencientes, pessoas que sabem, que têm consciência de que estão vivos e da própria individualidade, do próprio existir. Nós já tivemos passagens pelo reino dos elementais, pelo reino dos animais, pelo reino dos vegetais, pelo reino dos minerais, na condição de mônadas espirituais, embriões espirituais, nos acomodando à compreensão ao lidar com os elementos primeiros, com a intimidade dos fractais da matéria, das primeiras peças da composição da matéria. Nós, seres imortais. E diante de toda essa caminhada, cada um de nós, uma vez que nos tornamos sencientes, temos o livre-arbítrio. Fazemos escolhas, muito embora haja um diapasão, haja uma bússola, haja um mapa dentro de nós mesmos, porque somos emanações do próprio autor da vida. Filho de peixe, peixinho é. Temos em nós a compreensão de todos os caminhos. O Pai ressona em nós assim como nós ressonamos no Pai. O todo está na parte, assim como a parte está no todo. Basta que testifiquemos o todo para que o todo nos testifique em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A carência, a necessidade, o sofrimento, os embaraços são experiências. Nós podemos, bem ou mal, agirmos de acordo com justamente essa ressonância com o autor da vida. Podemos nos sair facilmente. No vídeo anterior, a gente colocou uma reportagem que fizeram com um indivíduo, uma pessoa chamada Eduardo Marinho. Ele conta que ele, inconformado com a situação social, com as desigualdades que existem nesse ambiente em que todos nós vivemos, ele resolveu sair da casa rica do pai, a semelhança do próprio Siddhartha Gautama, que fez isso, abandonou o castelo, abandonou aquela mordomia para o alto encontro. Eduardo Marinho fez a mesma coisa. Ele saiu para compreender as necessidades que pupulam ele, um menino rico, um menino abastado, tendo as melhores faculdades. Na hora que ele sai, a primeira coisa que ele entende é que as pessoas não pensam, que as pessoas não têm acesso à compreensão das coisas, mas que as pessoas têm uma riqueza, cada ser humano tem uma riqueza que deve ser absorvida por aquele que para observar. Então, o segundo alicerce do universalismo crístico, o que faz parte ainda do primeiro alicerce do universalismo crístico, é justamente isso: sabermos prestar atenção, observarmos, para poder dar palpite, para poder pegar aquela experiência e agregar as nossas necessidades, e se possível, se necessário, se oportuno, darmos também a nossa contribuição, dar o nosso palpite,
Mas ao sábio cabe primeiro ouvir, cabe apreender das experiências alheias. Ninguém é tão sabichão que tem todas as respostas. E ninguém é tão inoperante que não tem alguma coisa para barganhar em termos de lição de vida, em termos de experiências transadas. Segundo alicerce do universalismo crístico é nos sabermos que, uma vez criados, que a graça do Pai Celeste nos ofertou de maneira irrecusável a imortalidade, acompanhada do livre-arbítrio. Então, vivenciamos, conforme já dissemos, estágios antes de nos tornarmos seiscientes nos reinos mineral, vegetal, animal, elemental. Mas uma vez seiscientes, estamos na posse do livre-arbítrio. Caminhamos e temos por referência a consciência, o vibrar junto à fonte criadora de tal maneira que nós podemos saber o que é certo e o que é errado. E optamos, ao direito nosso, de escolhermos agir contrariamente às orientações dessa bússola, que é a consciência. E aí nós encontramos o educador maior, que se chama karma, aquele que nos coloca junto ao nosso bom tesouro, aquilo que fizemos de certo, mas nos coloca principalmente junto àquilo que fizemos ao outro, aquilo que não desejaríamos que fosse feito a nós mesmos. E aí temos que nos entender com a pessoa que nos perdoou, muito embora lhes causemos o prejuízo. Então temos que retribuir, temos que devolver, temos que compensar as dores e os embaraços criados àquela pessoa. E temos que aguentar, temos que superar, fazer de uma antipatia uma empatia junto àquelas pessoas que não aprenderam ainda a perdoar. Tiramos oportunidades, traímos, criamos embaraços os mais variados, justamente por não termos em nós ainda esta vivência, esta compreensão deste empoderamento que é o amor, referendado no primeiro alicerce, que é a informação trazida e vivenciada por Jesus, filho de José. Terceiro alicerce do universalismo crístico é justamente sabermos que, muito embora Jesus tenha vindo à Terra, tenha dito que se alguém quiser te tomar, entrega. Se alguém quiser te pedir emprestado, dê. Se alguém te der um tapa, te cuspir na face, ofereça outra. Olha a visão que ele nos dá para dizer que a justiça pertence ao Altíssimo, nada fica por acaso. Mas a você cabe esse exercício do amar incondicionalmente. Perdoar, deixar a vida seguir adiante, cuidando da própria vida e deixando a justiça cuidar daquele que nos prejudicou. E as pessoas que nós prejudicamos? Porque a gente sempre fica avaliando as pessoas que nos prejudicaram. Mas e aqueles que nós prejudicamos? A gente procura não dar muita atenção a isso. Tanto que existe um jargão, um refrão popular que diz: quem bateu esquece em quem bateu, mas quem apanhou não esquece de quem apanhou. Olha o quanto a gente procura amenizar os próprios erros, ignorar que errou, arrumar mil justificativas, chegando ao ponto de colocar a vítima como sendo responsável por aquela nossa agressão, por aquele nosso abuso, aquele nosso desrespeito. E a justiça, que há de agir em cada um de nós, não assim permite.
nós temos que nos reencontrar certamente em momento oportuno, em momento que estamos preparados para fazer diferente, para ter uma outra estratégia, de preferência acoplada, linkada nessa referência maior que é o amor. Quando nós descobrirmos isso, e aí nós vemos o quê? A figura dos políticos, dos médicos, dos médiuns, daquelas pessoas que estão ali para servir a comunidade, no mais das vezes, as pessoas que ele prejudicou. E mais uma vez a gente cria novos embaraços por não estarmos nessa condição de humanidade. Aquele que é capaz de ser fraterno, que compreende a responsabilidade de fazer pelo outro tal qual desejaria que fosse feito a nós mesmos. Porque ninguém é bom o suficiente para ser autossuficiente em tudo. Nós necessitamos, a providência divina nos coloca na condição de humanidade sempre interdependente. A humanidade só chegou onde chegou devido à ação solidária, a essa ação conjunta. E nós precisamos então, principalmente agora, agosto de 2022, já vivenciando, já estando mergulhado numa nova fase vibracional do planeta, mundo de regeneração, o mundo de expiações e provas tendo ficado para trás, para que a gente continue aqui no solo do planeta, para que não sejamos convidados a habitar mundos primitivos, aonde nós, numa experiência mais difícil, teremos que aprender essas lições que temos regateado, que temos procrastinado, que temos deixado para depois, ignorado. Numa segunda parte da obra, Hermes Trismegisto, através de Roger Bottini Paranhos, apresenta a história de um jovem, um rapazito de 17 anos, por nome Rafael. Rafael tem 17 anos, cabelos longos, figura esguia, leve, agradável, solidária, que lembra a mensagem do Nazareno de uma maneira expressa naquilo que ele é. Provavelmente porque se trata de um espírito antigo, muito embora o seu corpo tenha 17 anos, que tenha vivido em uma sociedade preceitos que somente estarão vigentes de uma maneira coletiva nos nossos filhos, nos nossos netos, nos filhos de nossos netos, mas que hoje ele precisa apresentar esses conceitos, referendando esse modelo e guia da humanidade, Jesus, filho de José. Com isso, ele prepara, então, o pensamento da humanidade para o terceiro milênio, uma maneira de se viver onde cada um de nós é um vivencial. Ninguém cobra nada de ninguém. A pessoa avalia para si próprio aquilo que vai ao derredor, aproveita aquilo e, se oportuno, se alguém quiser o nosso palpite a respeito disso ou daquilo, então entreguemos a nossa experiência. Mas ninguém quer ser modelo para ninguém. Cada um de nós cuida da própria vida. E ele tem uma carreira meteórica, tentando apresentar justamente esse conceito, universalismo crístico. Ele prepara um salão para acomodar 200 pessoas. No primeiro encontro, 35 pessoas ali estão, e ocorrem alguns embaraços naturais, porque ele propõe uma reavaliação de todos os conceitos espiritualistas, todas as correntes espiritualistas de até então, lembrando que, junto às informações primeiras trazidas por inspirados prepostos do Altíssimo, aqui ou ali, desta ou aquela
sociedade, o tempo, os seus sucessores foram enxertando conceitos temporais, hábitos estranhos que nada têm a ver com os valores ad eterno, e que esses rituais, paradigmas, preconceitos que são enxertados devem ser reavaliados por cada um dos profitentes. O que tem a ver isso com a eternidade, com a imortalidade? O que está me ensinando? Porque as pessoas se acomodam em colocar a moedinha no gasofilácio, cumprir ou aquele ritual externo e nada aconteceu. Ele vai sair dali do mesmo jeito que entrou. Né? Nós estamos, então, na página 287. Rafael, que iniciou a sua jornada 2 meses antes, falando para 35 pessoas, já acabaram de falar para 11 mil. E no dia seguinte a essa exposição estão ali, na casa de Rafael, Eduardo, Tadeu, Érica, reavaliando os passos e reavaliando os ideais que hão ainda de protagonizar. No sábado pela manhã, Rafael e Eduardo se encontram nos jardins da mansão de Rafael, conversando animadamente, aguardando a chegada dos amigos para se dirigirem à casa espírita. Tadeu os havia convidado para um trabalho de cura a alguns pacientes. Érica, sempre fascinada pela arte da cura espiritual, se ofereceu prontamente. O seu gesto generoso foi seguido pelos outros. Eduardo estava... Aliás, enquanto esperavam os amigos, Rafael falava a Eduardo: meu amigo, eu creio que o momento de falarmos aos líderes religiosos de nossa cidade. Aquilo que você tentou organizar com empenho em nossa primeira reunião e não obteve êxito, agora se realizará. Então é Eduardo falando para Rafael. Depois de falarmos para 11 mil pessoas, não há como eles negarem a revolução espiritual a que estamos propondo. Terão que se manifestar. Uma vez que nesta última reunião para 11 mil pessoas, o caso se tornou notório. Eduardo então diz o seguinte: ainda mais que suas 2 exposições, Rafael, no ginásio do Ibirapuera, foram noticiadas nos jornais, com excelentes comentários, creio que essa deve ter sido uma ação positiva de nosso novo Relações Públicas, que insiste em manter sigilo sobre a sua identidade. Isso aqui é porque na penúltima reunião, quando eles estavam falando naquele salão para 200 pessoas e mais de 300 pessoas, umas 350 pessoas, estavam ali espremidas igual lata de sardinha para ouvir a palavra de Rafael, esse senhor teve um insight, sabe? Mudou tanto a vida dele que ele ofereceu o ginásio do Ibirapuera para que Rafael tivesse um público maior, uma comodidade maior para seus ouvintes. Naquele primeiro momento, 5 mil pessoas. Uma semana depois, aliás, um tanto mais que 5 mil pessoas. E num segundo momento, o estádio preparado para 11 mil pessoas estava lotado. E aí está novamente esse novo upgrade nesse ministério, nessa tarefa de lembrar a todas as religiões que, ao invés
de serem tosqueadores de ovelhas, que sejam mestres ascensionados para que promovam ou permitam promover a cada um de seus profitentes uma renovação de si próprios, que é o objetivo de cada uma das lides espiritualistas que foram criadas. O resto tudo é enxerto, é a sujidade da temporariedade enxertadas em valores eternos, valores que valeram sempre e valerão sempre. Os temas que são de interesse dos meios de comunicação hoje somente são assuntos policiais, futebol. Alguns cumprem, são meros formalismos que devemos nos empenhar a rechaçar. Que a mídia só se interessa por um tema quando ele se torna alarmante, fantástico ou pagando, falando-se as maiores frivolidades a preço de ouro. Eduardo sorri e diz: fique tranquilo, Rafael, a era nova ou a nova era está chegando na Terra e a sociedade em que vivemos será, em breve, um passado a ser esquecido. A imprensa só está atrás de audiência. Ela oferece ao público aquilo que o público quer ver. Então, onde está focado o interesse público para que a mídia esteja tão vibracionalmente baixa, para atender esses anseios por interesses financeiros? Portanto, não se deve culpar tanto a mídia. A mídia só atende aos anseios da população, ao Ibope. Eduardo se levanta, respira e diz o seguinte: eu sinto que a humanidade do futuro será uma festa de luz, onde o amor, o respeito ao próximo, o respeito à natureza imperará. A ignorância e os vícios serão cada vez mais remotos. Cruzaremos pelas ruas com pessoas em um semblante de paz, de harmonia, de idealismo, de esperança. Rafael então intervém. Sim, Eduardo, consigo ver o que você fala. Não haverá guerras, o homem naturalmente se pacificará, haverá um fim da ganância, da mesquinhez, do ódio, da violência, e o nosso mundo progredirá em todas as áreas, como nunca ocorreu na história da humanidade. Será um novo nascimento, mas nada comparado ao que ocorreu na Idade Média. Será algo inimaginável. Eduardo medita e diz: sim, para o homem comum isso pode parecer um absurdo e inviável. Mas quem tem consciência deste processo inevitável, inadiável de transição que estamos vivenciando, se percebe, se antevê esta realidade muito natural. Em breve, os eleitos, aqueles que vibram, que ressonam com os novos tempos, mudarão completamente este triste cenário em que vivemos. Em poucas décadas, a humanidade se converterá em luz. Tenho grande fé nisto, Rafael. Mal ele terminou suas colocações, os pássaros no jardim começaram a cantar, fazer uma festa toda inovadora. É como se
a própria natureza quisesse participar daquelas vibrações, daqueles prepostos do mais alto que reencarnaram neste momento junto ao chão da terra. O Eduardo, então, olha para aquela festa da natureza e fala: Rafael, o que está acontecendo? Parece que é uma festa da natureza junto a nós. Rafael cruza os braços, se joga sobre a cadeira, como a perceber vibrações maiores, mais sutis, e comenta: Eduardo, Érica está chegando. Veja como reage a natureza. Que honra tê-la junto a nós outros. Que paz, que dádiva, que graça em participarmos da presença de pessoa tão especial que a própria natureza sinaliza a sua chegada. Eduardo ouve aquelas palavras do amigo, lembra que Érica é namorada dele e faz algumas conjecturas relacionando aquelas palavras ao amor natural entre duas pessoas, entre uma pessoa apaixonada que endeusa a outra. E faz um comentário. Rafael, eu não creio nisso. Se ainda fossem os cachorrinhos que estivessem banando os rabinhos para percebendo a chegada de um ser querido, de alguém que lhes acaricia, mas passarinhos, eles não agem assim. Rafael sorri e comenta: aguarde, meu amigo. Eduardo passa a mão no queixo, uma barbinha rala, como a pensar consigo próprio: se você está dizendo, vamos ver. Érica, a menina que encanta os pássaros. Rafael então ri abertamente da desconfiança do amigo, das dúvidas de Eduardo, e faz um comentário: não só os pássaros, os meus cães também. Agora eles só querem saber dela, meu amigo. Quando Érica está aqui, eles esquecem até que eu existo. Eduardo senta-se ao lado de Rafael, dá-lhe um tapinha na perna. Também tem uma coisa, Rafael. Ela também encanta alguém que eu conheço e que está muito perto de nós aqui agora, né? Você, né? Não é isso? Rafael então silencia diante do embaraço colocado pelo amigo e, em seguida, olha diretamente nos olhos de Eduardo e comenta: Eduardo, eu amo Érica. Como a amo. Há uma sinceridade neste meu amor para com sua alma que mal consigo compreender. A ausência de Érica me causa dores, meu amigo. Quando ela chega, ou quando está chegando, eu sou tal qual esses passarinhos aí, sinto-me enlouquecido, e minha alma canta tal qual essas aves que você está aí presenciando.
É, é um cantar que ressona com o encantar da presença de Érica. Uma felicidade adorável, ressonante com os doces eflúvios que emana dos corações dela. Nunca em minha vida imaginei que fosse encontrar alguém tão especial, ainda mais neste momento tão importante quanto o caminhar desta minha tarefa. Preciso muito do apoio dela, Eduardo. Eduardo toca forte no ombro de Rafael. Ah, eu fico feliz por vocês, Rafael. Amor assim é raro. Hoje em dia, só vemos entre pessoas de nossa idade relacionamentos efêmeros, superficiais. Cada um dá aquilo do que sua alma está repleta, certamente. Superficiais, relacionamentos superficiais. Vocês dois possuem uma luz intensa. Haverá de lapidar ainda mais para que irradiem juntos aquele amor maior, para que ressonem junto a nós outros em humanidade. Com o passar dos anos, a união de vocês se tornará um foco de luz a realizar maravilhas em nosso mundo. Parece até que já estou vendo isto, Rafael. Sinto-me feliz por ter o privilégio de ter amigos como você e Érica, tão especiais. E que Deus me abençoe no futuro com uma companheira tão maravilhosa quanto Érica tem sido para você, meu amigo. Certamente você tem seus méritos de ter uma pessoa tão especial como Érica. Rafael, então, tem os olhos marejados pela sinceridade de Eduardo. E, com uma voz um tanto emotiva, diz o seguinte: ah, Rafael, você encontrará. E faço das suas as minhas palavras. Você merece alguém especial. Porque você é muito especial, Eduardo. Em breve estará ao seu lado um raio de sol que iluminará a sua vida, inspirando você, apoiando e ombro a ombro, alçando novos páramos da evolução a que todos estamos destinados. Caminhamos todos juntos rumo a um mundo novo. Estamos na Terra justamente por isso, para evolucionarmos, cumprirmos a parte que nos cabe nesta missão de amar, de se empoderar no amor e vivê-lo de tal forma que inspire os nossos companheiros, os nossos próximos, mais próximos. Todos somos almas que sabem amar e que merecem ser amados. Compreendemos que em qualquer união exige saber ceder para conquistar espaços. E você é um sábio, Eduardo. Embora em um corpo adolescente, qualquer mulher o amará de forma única, porque você é excepcional, meu amigo. Os dois amigos então se abraçam comovidamente. Quando, para confirmação das palavras de Eduardo, logo percebem aqueles passitos característicos da linda menina de olhos verdes. Quando viram seus rostos para acompanharem a sua entrada nos jardins daquela mansão, uma luz
Dúlcida, cheias de amor, a cada passo fazia com que a entrada de Érica naquele recinto fosse como que pela mente criado um ambiente de câmara lenta e acompanhavam aquela postura especial, nobre, dúlcida, até ela se achegar a eles e cumprimentá-los. Érica é realmente um anjo naquele corpo de 16 anos. Um vestido branco, sandálias simples, tal qual uma sacerdotisa celta. Ela não precisava ostentar belezas, nem necessitava de adornos. Era a própria personificação do belo neste chão da terra. Os cães de Rafael logo correm até Érica para prestar-lhes o seu júbilo, tais quais crianças sedentas daquele néctar que estavam a vicejar na alma daquele ser divino. Era uma adorável princesa dos céus que descia à terra para engrandecê-la, para iluminá-la, para mostrar que vale a pena crescer e evolucionar-se para ascender a uma condição tal qual a dela. Enquanto isso, os pássaros, os cães demonstram esta mesma reação de afeto intraduzível. A cada movimento daquele anjo, sua graça, toda a natureza parece reverenciar, tal qual um balé, um uníssono que permitem que aqueles que têm olhos de ver, aqueles que dão tempo para observar o que vai ao seu derredor, conseguem reconhecer que algo de especial tem com aquela menina, que algo de especial ela tem a dizer e que há uma necessidade de que se aprenda para que possamos tornar melhores os nossos próprios dias. Érica, então, permite aquele deleite aos dois corações em diálogo mútuo agora. Rafael e Eduardo observam quando ela, de uma maneira sutil, empática, dúlcida, acaricia os cachorros, atende aos clamores de alguns pássaros que descem em seu ombro para que sejam acariciados por aqueles dedos ninfetos de Érica. Alguns pássaros com seus filhotes descem junto aos pés de Érica. E é como que alguns pássaros mais atentos chamassem a atenção de outros mais desatentos, mais
interessados em colher este ou aquele grão que estava junto à grama que atapetava aquele jardim. É como que se toda a natureza reverenciasse aquele ser de luz que adentrava aos jardins da mansão de Eduardo. Por mais incrível que pareça, os cães não causavam risco à integridade física dos pássaros. Todos estavam ali, parecia até a passagem em que Jesus chega junto àquela cesta de vime, aquele coxo que dava oportunidade ao alimento e o refazimento da sede dos animais, junto àquela estrebaria, quando os anjos anunciavam a chegada, glória a Deus às alturas, paz na terra aos homens, desceu dos céus o enviado celeste. Lembravam mais aquela figura natalina, a chegada de Érica junto à casa de Rafael. Rafael não se contém e nem aguarda a chegada de Érica junto à sua pessoa. Ele corre, vai em encontro dos braços e ao ósculo, ao beijo de sua amada. Oh, que alegria, que felicidade! Lágrimas incontidas descem do rosto do casal. Eduardo então percebe o contato entre os lábios de Érica e Rafael. Luzes espargem daquele ósculo, tal qual aconteceu com Rafael naquele dia em que encontraram meditando sob o quiosque junto à piscina e tal qual um abajur a espargir uma luz violácea, índigo, de seu peito, e a princípio imaginavam que fosse alguma ilusão óptica, mas não, aquilo saía do coração de Rafael. E agora, ao ver Rafael e Érica se beijando, uma luz de mesmo tom, de mesmo teor, de mesma origem, sai da região do encontro entre os lábios. Que bênção! Que oportunidade de ver duas almas instadas, duas almas antigas naquele corpo jovem e cheias de valor, de empoderamento do amor, dando a perceber a seus amigos o quanto é bom ser bom, o quanto é bom evolucionar e se empenhar em uma tarefa em nome do Altíssimo, junto a este chão da terra. Naquele instante, lembrando ainda a figura da pomba rodando a cabeça de Jesus junto ao Jordão, João olha para o céu, vê aquele passo a nível espiritual e ouve a voz do Pai: este é o meu filho amado, atendei-o, ouvi a sua voz. E Eduardo olha para o casal e não espiritualmente, mas materialmente, enquanto os dois se beijam, os pássaros fazem festa ao redor da cabeça dos dois, sobrevoam, como a perceberem intraduzíveis vibrações que eles podiam perceber.
algo realmente belíssimo, difícil para a percepção das almas grosseiras, mas algo diferente, materialmente dizendo, estava acontecendo. Não havia como qualquer pessoa, por mais tosca que fosse, que não visse naquele cenário mais do que uma troca de eflúvios entre um casal. Havia, sim, um ambiente diferente. E a natureza e a autoridade moral dos dois seres em pauta se fazia impor perante aqueles que presenciavam a cena. Então havia este festival de luzes, cores e a manifestação do céu na terra. Eduardo ficou a imaginar o que não estaria reservado durante a permanência deste casal no chão da terra, as tarefas que se faziam protagonistas, o quanto foi investido para que aquele nobre casal estivesse junto a eles nesta era de transição planetária. Então Rafael resolve se recolher à própria insignificância. Senta-se discretamente e deixa que os dois amantes aproveitem aquela maravilhosa troca de energias. E todos percebem, desta maneira, nesta discrição, um intenso amor. De alma para alma. Algo que não há distância que possa romper. O casal então fica ali trocando energias por alguns instantes, aproveitando aquele momento como se fosse o último, como se fosse imortalizá-los no próprio mundo íntimo. É algo que deveriam carregar o casal que se abraçava e aqueles que presenciavam aquele momento especial entre duas almas que realmente ressonam entre si e com a fonte do Altíssimo e com a fonte primeira. Rafael e Érica flutuam alguns centímetros do solo. E só quem estivesse muito próximo ou muito atento para perceber isto. Uma miragem? Um efeito estranho da natureza? Seja como for, não se saberia responder. Tadeu e Laura chegam e todos então se dirigem à casa espírita. Nós estamos à página 291 e vamos continuar a leitura deste capítulo no próximo encontro. Senhor Jesus,
Gratidão. Hermes, Akhenaton, Ramatiz, Roger Bottini Paranhos, gratidão. Rogamos que, junto a este nosso esforço, essa oportunidade de ter em mãos esta obra profética de Hermes, a mostrar a presença de seres maduros, de espíritos que vêm à Terra não para ter as dificuldades, os embaraços, o apequenamento de nós outros, mas que vêm mostrar como a vida é e como deve ser vivida. Isso de maneira natural, espontânea. Simplesmente vivem e o seu viver é passível de nosso espelhamento. Então, gratidão. Hermes Trismegisto, que nos deixou obras que nos mostram o caminho do existir. Deixou, quando na sua passagem pela Terra, aquela obra Kybalion, com as suas 7 leis herméticas que nos permitem compreender o porquê de nosso sucesso e de nossas dificuldades, dos nossos embaraços. Agora vem através do coração simples, receptivo de Roger, nos trazer 3 palavras: amar, respeitar, a vida é eterna, reencarnamos, estamos sujeitos a uma lei que nos acolhe a todos e nos permite refazer quantas vezes necessário até nos adestrarmos de boa mente, de livre espontânea vontade, a política do reino de amor da fonte criadora. Que o evolucionar em todos os sentidos, em todas as expertises, em todas as inteligências que o homem possa nominar, seja sempre o status quo, seja sempre a nossa rotina, tais quais as crianças que se abrem para o novo, para seguir adiante. Esta é a meta, este é o tríplice aspecto que nos orienta esta obra, que nos orienta este que é o sábio de todos os sábios até então. Gratidão, Hermes. Gratidão, Jesus. Gratidão a esses irmãos maiores que poderiam estar em qualquer ponto do universo, porque desde a Atlântida, desde eras imemoráveis já estão ascensionados e aí estão a nos acolher, a atender as nossas dores, a referendar-nos a melhor direção. Humildemente escondendo as suas luzes, o seu saber, para adaptar aos nossos corações, da maneira mais simples possível. O caminho é este. Ame.
Ame, meus filhos. Siga adiante, amando. No amor estão todas as perguntas, no amor estão todas as respostas. No amor está o alimento, está a água que nos tira a sede, que nos tira a fome, que nos mostra o caminho, que já nos gratifica. Quem ama não aguarda recompensas, porque no próprio amor, no ato do amor, já tem a paga. Rogo a todos os ouvintes, rogo a todos os espíritos superiores que socorram, que abençoem, que amparem, que mantenham o grupo Plataforma de Oração, um grupo todo especial que desceu à Terra e que precisa muito de corações que ressonem com eles, para que realmente, a semelhança do que acontece nessa história, porque eu acredito até que esse livro seja profético, porque justamente fala a respeito deste grupo, principalmente na pessoa de Pedro Augusto, um espírito maduro que desceu à Terra para nos lembrar das nossas promessas, dos nossos compromissos antes de nos encarnarmos, e ao mesmo tempo que todos temos os nossos embaraços aqui na Terra e que, sujeitos à ilusão, quando chamados a essa tarefa que nos propomos, que devemos ser o sim, sim e nunca o não, não, porque estar em cima do muro e não decidir é dizer também não. Eu particularmente digo sim, quero me empenhar nessa tarefa de vibrar junto ao amor, somar com esses esforços da espiritualidade maior, por gratidão, por necessidade existencial, por compreender que não há outro caminho, caminho justo, caminho agradável, caminho suave, caminho abençoado, que há de acolher a todos os filhos do Altíssimo, hoje e sempre. Muita paz a todos.